Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, eu gosto de começar com algum tipo de reflexão e hoje gostaria de falar um pouco mais sobre a importância efetiva do dinheiro, qual o papel efetivo do dinheiro para a felicidade e para a qualidade de vida da gente. Então eu penso o seguinte, que para as coisas essenciais, a necessidade do dinheiro é óbvia, quer dizer, que se tenha... apesar de que a palavra essencial precisa ser reavaliada a cada momento, porque durante um tempo o essencial era ter comida, uma casa confortável, algum vestuário suficiente, aquecimento no inverno e mais nada. E de repente o que é essencial vira muito mais coisa do que isso. De repente é essencial também telefone celular, é essencial um DVD, é essencial equipamentos que até então, de repente um computador, coisas que até então eram absolutamente desconhecidas ou vistas como supérfluo. Então o essencial, que seria saúde, educação, alimentação e moradia e vestuário, de repente isso cresceu um pouco mais e a gente tem que tomar cuidado, porque como cada momento crescem essas coisas que a gente começa a ver como essenciais, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco está cercado de muita necessidade, o que vai obrigatoriamente criar condições muito onerosas em termos da importância do dinheiro. O dinheiro também é muito bom para pequenas atividades supérfluas, né? Para se poder ir a um cinema, comprar um livro, tomar um lanche, fazer viagens normais, quer dizer, passeios, férias agradáveis, para uma vida cotidiana um pouquinho mais frouxa ou folgada do que aquilo que corresponde efetivamente ao que é essencial, ao que é sobrevivência. Isso é certamente fonte de muita satisfação e de muitos prazeres intelectuais, prazeres físicos também, de esporte, práticas de tomar sol, praia, etc. Um monte de coisas super legais, onde o dinheiro conta bastante. Agora, onde ele é muito duvidoso é nas coisas do luxo. Porque no mundo dos muito ricos, onde os grandes carros, as roupas caras, as bolsas caras, esses produtos, eles na verdade determinam um clima de competição entre as pessoas, determinam um clima de rivalidade e criam comparações onde parece que todo mundo se sente, na verdade, pobre, porque por comparação tem sempre alguém que tem mais do que aquela pessoa, que mesmo quando ela já tem carro bonito, tem roupas lindas, passeios, restaurantes caros, mas a comparação é muito perigosa. E as comparações determinam invejas, determinam competições, determinam tudo que há de ruim. Então o mundo das pessoas muito ricas e que gravita em torno do luxo e do dinheiro é um mundo das pessoas mais infelizes, muito mais tristes e frustradas do que aquelas pessoas que se contentam com uma qualidade de vida e com um tipo e padrão de vida médio, né? Tem um filósofo, um estoico romano que se chama Ovídio, não é? Um pensador romano bem da época de Cristo. E ele dizia que rico não é um indivíduo que tem tudo. Até porque quem tem tudo hoje em dia sempre quer mais alguma coisa, porque esse tudo de ontem já não é mais o tudo de hoje. Ele diz assim que rico é o indivíduo que não tem nenhum desejo, ou seja, que não fica correndo atrás de coisas o tempo todo. Então, rico não é o que tem tudo, mas o que não deseja nada. Eu acho que ele tem uma boa dose de razão, especialmente nos tempos de hoje, onde os objetos e anseios de consumo crescem cada dia mais e todo mundo fica perseguindo-os o tempo todo de uma forma que é quase obsessiva, intrigante e fonte de infelicidade para a maior parte das pessoas. Cuidado, porque isso não é caminho da felicidade. A felicidade e o dinheiro têm a ver com o essencial e com o supérfluo básico, e não com os grandes luxos. Muito bem. Vamos agora, então, ao nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Alô? Oi, meu nome é Hilda. Hilda, pois não. Boa noite. Eu enviei um e-mail para vocês, na verdade não é uma dúvida que eu tenha, eu contei um pouco a minha história e eu quero uma orientação do senhor para saber que tipo de profissional, que tipo de tratamento eu devo procurar. Eu estou um pouco perdida em mim mesma. Então diga lá, Hilda, qual é o problema?
Eu sofri uma tentativa de abuso sexual do meu próprio pai, quando eu tinha 11 anos de idade. E Hoje você tem quantos anos? hoje eu tenho 25. Sim. E eu tinha uma relação muito amorosa, muito próxima com o meu pai, muito mais próxima com ele, na minha infância toda, do que com a minha mãe. Então eu sempre fui muito apegada ao meu pai e nem tanto à minha mãe. E depois disso, eu passei a ter um relacionamento muito difícil com o meu pai. Eu nunca mais consegui olhá-lo nos olhos. Eu passei a odiá-lo e a tentar, de todas as formas, me livrar dele. Me livrar da presença dele, fugir da presença dele. E eu passei anos pensando nisso, em como eu poderia fazer com que ele saísse da minha casa, ou com que ele não morasse mais com a minha família, ou pensando em eu mesma ter minha independência e sair da minha própria casa. Você ainda mora com sua família ou não? Eu moro hoje com a minha mãe e meu irmão. Então, quando eu já, aos 19 anos, eu fiz uma investigação acerca da vida do meu pai, descobri que ele tinha uma outra mulher, uma outra família, e eu não tive dúvidas. Na hora eu contei para minha mãe, eu fiz um escândalo, armei um escândalo, para que ela se separasse dele e eu não tivesse mais que conviver com ele. Só que a minha, nessa situação, foi mais de mulher traída do que de filha, propriamente. Sim. Então, ele saiu da minha casa e daí eu achava que a solução para a minha vida era não conviver mais com ele, só que o meu inferno não acabou aí, entendeu? Hoje eu não falo com meu pai, eu não vejo há anos já, dos 19 anos até então. Nunca mais falei com ele, nunca mais tive contato com ele, mas a minha relação com a minha família dentro da minha casa não melhorou nada. Muito pelo contrário, eu tomei o lugar de pai da casa, de provedor da casa. Entendeu? Hoje é como se meu irmão e minha mãe fossem meus filhos. Sim. E a sua mãe, como é que se sente diante deste movimento seu? Ela ficou ressentida com você? Olha, quando ela soube, eu não contei quando ele tentou me abusar, eu vivi anos com medo dele e nunca contei isso pra ela. Ela soube, ela desconfiava, com certeza, mas ela nunca quis ter certeza, nunca quis acreditar nisso. E quando se separaram, houve uma discussão em que eu joguei isso na cara dele, eu disse isso na frente dela. E ela, sabe, ficou horrorizada na hora, mas depois, pra ela, isso não tem a menor importância. Sim, entendeu? mas eu digo, hoje, quando você fez o escândalo e acabou determinando a separação, você sente remorso por isso ou não? Remorso hoje eu não sinto. Eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Entendeu? Até pela situação. Ele traía a minha família. Sim, mas a sua mãe suspeitava de alguma coisa ou não? Ela sempre suspeitou, só que ela nunca teve atitude. E você que teve atitude no lugar dela e ela não ficou... Mas escuta aí, ela não ficou aborrecida que você teve atitude no lugar dela? Porque ela não teve atitude, ela pode ser que ela não queria ter atitude mesmo. Então, eu acho que é justamente isso que acontece agora. A família meio que me culpa pela situação em que eles estão, sim. Entendeu? E você se sente culpada ou não? Eu me sinto. E você acabou também ainda de alguma maneira meio apegada a essa lembrança do seu pai? Você não consegue se esquecer da figura? Eu não consigo esquecer e eu acabo projetando o meu pai nas pessoas. Eu vivo um relacionamento com um rapaz de quem eu gosto demais. Sim. E eu percebi, depois de um tempo, que ele tinha várias características semelhantes às que o meu pai tem. Ele também te trai? Não, ele não me trai. Eu espero que não. Mas ele não temos um relacionamento bom, só que ele, ao mesmo tempo, ele sabe também disso. Ele me ouviu falar da história do meu pai, ele mesmo se identifica com coisas que eu falo sobre o meu pai, e ele se interessa por psicologia, e foi ele até quem passou a me alertar até um pouco sobre isso. Sobre isso, entendeu? Né? Porque eu já me consultei com uma psicóloga certa vez, eu cheguei a fazer um tratamento, foi uma coisa rápida, breve, e ela me disse que eu sofria de Édipo, que eu tinha um relacionamento, eu procurava ter relacionamentos parecidos com os que eu tinha com o meu pai, porque era assim que eu achava que tinha que ser, só que isso está me atrapalhando hoje. Tá bom, mas Hilda, você me desculpe, mas eu vou ter que interromper. A conversa com você é super atraente, mas nós não podemos ficar aqui o programa inteiro.
Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que o fato de você buscar algum parceiro que tenha, e que esse parceiro tenha características parecidas com seu pai, não é garantia de que isso signifique um apego muito grande em relação à figura do seu pai. Evidentemente que todos os homens vão de ter coisas parecidas com o seu pai. E outros vão ter coisas que sejam até meio antagônicas àquelas que o seu pai tem. Então a gente pode dizer que você se aproxima ou se afasta sempre da figura do pai conforme o critério que se avalia. Mas eu penso que é melhor ver a coisa de outro modo. O que vale eu acho que vale sim uma busca de uma ajuda psicológica, psicoterapia, por causa de vários movimentos, inclusive esse comportamento um tanto autoritário em relação à sua família, de você se pôr no lugar da sua mãe e salvadora da pátria dela, numa salvação da pátria dela que talvez nem fosse realmente o desejo dela. Esse talvez me pareça ser um aspecto que você mais deveria levar em consideração, porque não é obrigatório que ela quisesse ficar sabendo dos detalhes de como era a vida do seu pai fora de casa, e que, portanto, você obrigou ela a ver coisas que talvez ela não quisesse mesmo ver. E com isso você acabou impondo um procedimento seu, impondo uma postura sua que acabou por obrigá-los a se separar. Quer dizer, você acabou fazendo uma cunha aí e obrigando a separação dos seus pais, um procedimento que, esse sim, era um procedimento mais de esposa do que de filha. Você não tinha, não era o seu papel esse. Você acabou assumindo papéis fora do usual dentro da estrutura familiar e acabou sobrando para você a responsabilidade como se você fosse o substituto efetivo do seu pai neste esquema. Eu penso que você tem que rever todos os seus posicionamentos e ver se transformar numa pessoa um pouco menos rancorosa, porque eu acho que muitos dos movimentos que fez em relação à ruptura da relação entre os seus pais foi de vingança, quer dizer, para se vingar dele, para mostrar a todo mundo o quanto ele era uma pessoa que tinha te traído, porque traiu a sua confiança, era o seu ídolo e de alguma maneira esse ídolo, ao tentar molestar você, te decepcionou dramaticamente, o que é gravíssimo que ele fez, mas absolutamente não justifica que você se insurgisse contra ele em vingança, que não fez de você uma pessoa muito melhor que ele nesse aspecto, não é? Cabe sim uma ajuda psicológica para você entender e passar limpo esse passado. Psicoterapia é isso, passar limpo o passado, fazer uma reflexão séria sobre o que você já viveu e ver que lições você pode tirar disso para um futuro uso de qualidade melhor para a sua vida daqui para frente. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor Gicovati. Meu nome é Kátia e eu tenho 31 anos. Eu gostaria de uma orientação sua. Eu tenho a minha sexualidade muito desenvolvida desde a adolescência. Eu sempre tive sonhos eróticos, desejo sexual. Comecei a namorar com 18 anos, nunca traí nenhum namorado, mas eu sempre sonhei em ter relação com outro homem. Hoje eu sou casada há 2 anos. Espera um pouquinho, Kátia, relação com outro homem que não o seu namorado. Exatamente. Quer dizer, sempre mais algum outro homem corria em paralelo. Era um homem muito definido ou qualquer outro homem? Não, sempre definido. Sei. Hoje eu sou casada há 2 anos. De uns 6 meses para cá, eu comecei a ter esse desejo novamente. Nunca traí também o meu marido, porém, eu praticamente não sinto mais libido por ele e tenho desejo de sair com outro homem. E eu não quero trair meu marido, só que eu não sei como controlar isso. Sim. Mas então não é que o desejo sexual é tão intenso, é um desejo intenso por alguém que não é o seu parceiro, né? Isso. Porque pelo parceiro, pelo jeito, até você ficou meio desinteressada, né? Sim. Então, se o instinto fosse muito forte, você teria que ter o desejo também pelo seu marido, né? Certo. E além dele, por outras pessoas. Então, parece que é ou o desejo da novidade, ou o desejo da conquista, uma coisa assim mais de gosto pela sedução, do que o erótico propriamente dito, né, Kátia? Porque como é que era a vida sexual no seu casamento até 6 meses atrás? Ela ainda é extremamente ativa. E boa? Boa. Para você? Não, de 6 meses para cá eu não sinto mais ver. Nenhum? Pouco, muito pouco. Mas houve alguma decepção com o seu marido?
Não. Ele assim como pessoa, como... Não, nada mudou. Nada mudou? Nada. A única coisa que mudou então foi na sua cabeça mesmo? Sim, na minha cabeça. Sei. E você tem alguma ideia de por quê e o que muda na sua cabeça? Não. Não, só sei que isso me incomoda muito. Muito, né? Sei. E nos outros namoros também sempre aparecia outro personagem masculino? Sempre. E aí o desejo pelo namorado também diminuía, como aconteceu no casamento? Também diminuía. Sei. E então, quer dizer que... E agora, por exemplo, tem um outro homem específico que você está interessado? Tem também um outro homem específico. Específico. Sempre um outro específico. Quer dizer que você, na verdade, gosta de trocar de parceiros, é isso? É. Pois é. Agora, você tem filhos, ô Cátia? Não. Então, espera um pouquinho para ter filho, né? Primeiro para ver se vai consolidar mesmo esse casamento. Não, eu nem pretendo ter. Não pretende ter filho? Não. É. Porque, pelo jeito, você gosta mesmo de ir trocando de parceiro, né? Aí, para você não trair, só tem um jeito, que é ir rompendo os relacionamentos na medida em que o seu interesse vai interrompendo. Agora, precisa ver o que é isso, porque não é que isso significa esse desejo sexual intenso. Significa um desejo de conquistar novos territórios, ou novos parceiros, ou novas pessoas. Não obrigatoriamente significando que você tenha efetivamente mais desejo sexual. Parece que você se enjoa daquele tipo de troca erótica e busca um novo parceiro. Só que esse novo parceiro, do ponto de vista sexual, pode ser muito interessante, do ponto de vista sentimental, é sempre uma encrenca, porque você periga de perder muito bons... no caso do seu marido, se for uma boa pessoa, um bom marido, você acaba perdendo a oportunidade de ter um relacionamento estável, com ele ou com qualquer outra pessoa. Então pensa muito bem para ver o que significa isso e ver se você descobre por que você se encanta tanto com a possibilidade de ficar trocando de parceiros. Não é uma boa, hein? Porque com o próximo vai acontecer a mesma coisa. Tudo até agora leva a crer que a história vai se repetir igualzinha. Então, pelo seu telefonema, temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, por favor. Meu nome é Márcia. Pois não, Márcia. Minha dúvida é com relação à farmacodependência, uso de drogas ilícitas. Então, meu irmão tem 34 anos, é farmacodependente há 18 anos. Desde os 16 anos, então? Começou usando o quê? Maconha? Maconha. E depois cocaína também? Cocaína e agora está no crack. Crack. Então, nós internamos, ele teve internado 8 meses já durante o ano passado, porque nós só soubemos no ano passado. Durante esse tempo não souberam nada? Nada. Ele conseguia ter uma atividade, estudar ou trabalhar? Ou coisa conseguia muito bem. Minha mãe tem 73 anos e ele mora com ela. E levou no tapa. Sim. Não conseguimos saber mesmo. E, sabe, a omissão dos vizinhos, a omissão dos amigos. Ele trabalha? Trabalha. No quê? É vendedor. Quer dizer, já tem um facilitador que é vendas. Uma frustração qualquer, para onde vai? Droga. Uma alegria qualquer? Droga. O Corinthians ganha, para onde ele vai? Droga. O Corinthians perde. Álcool também? O álcool para fazer com que o efeito da droga, principalmente o crack, diminua, seja mais rápido. Perca o efeito mais rápido. E ele, quando usa o crack, principalmente, fica muito agressivo ou não? Não, ele não é agressivo. Só vem para casa quando já passou todo o efeito da droga. Sim. Mas ele começa a usar às 2 da tarde e vai até de manhã. Mas é um rapaz excelente, não é agressivo, não agride minha mãe. Só que preocupa, porque hoje nós não vamos mais internar. Ele não aceita tratamento clínico porque tem medo de ansiolítico. Tem medo que o médico dê um antidepressivo, ele tem muita depressão, né? É solteiro. E agora, tem uma namorada que é uma pessoa excelente, que também tem um irmão farmacodependente. Mas, e agora nós estamos numa posição porque a moça dá muita força para ele. Mas nós estamos preocupados com ela. Porque nós achamos que ele, de janeiro para cá, teve 17 recaídas. Teve uma ontem. E ela continua, nós temos medo que ele faça essa moça infeliz e ela está achando que ela vai conseguir tirar ele das drogas numa boa. Está um pouco ingênua ela, pelo jeito, né? Pois é,
então em nome do amor, em nome... Ele vai conseguir regenerar o bandido, né? Então a gente tá, sabe, entre... Nem bandido né? Regenerar a dependência química é um problema infernal, viu? Então, mas a cura, porque olha, se eu falar em psicólogo, o que teve nós fizemos. Psiquiatra, o que pudemos fazer foi feito. Ninguém consegue entrar na mente desse sujeito. A gente fala, você com força de vontade, talvez você consiga, mas parece que ele é mais forte do que ele. Então, mas se teve 18 recaídas este ano, quer dizer que, na verdade, em 6 meses teve... Então, são mais ou menos 3 por mês. Né? Quase toda semana ele tem... Quase, exatamente. Ele está namorando essa moça há quanto tempo? Já vai para um ano. Sim. E pelo jeito não adianta muita coisa, nem mesmo uma boa relação afetiva. Então aí fica muito difícil mesmo. A internação, se ele é lúcido assim, só pode ser feita com concordância dele, né? Porque para fazer a revelia é muito difícil. A revelia é só se tivesse algum tipo de interferência policial mesmo, mas aí teria que denunciar ele como alguém que mexe com droga, etc., e ser pego pela polícia para poder forçar uma internação. A internação, se não for de muito boa vontade e disposição dele, também não é eficaz, como aconteceu mesmo, né? Sai e reincide tudo de novo. Essa coisa da cocaína e do crack, que é uma versão pobre da cocaína, é um inferno mesmo, né? Mas você entende que um clínico geral não resolva, uma desintoxicação semanal, alimentar, será que não resolva? Quer dizer, o dependente químico hoje no mundo não tem cura mesmo? Olha, na realidade, no clínico geral, então, é que não tem poder mesmo maior sobre essa história. A desintoxicação, ela se faz cada vez, porque se ele usa uma vez por semana, ele fica 6 dias sem usar, está desintoxicado. Só que depois vem aquela fissura, aquela vontade danada, e o indivíduo não tem controle sobre a fissura, começa por qualquer motivo bobo, e ele entra de novo no círculo. E do que se sabe hoje? Na realidade, a grande maioria desses casos não é fácil, não se consegue tratar mesmo. Então não é má vontade dos clínicos, não é hospital incompetente, não é psicólogos ou médicos, psiquiatras inadequados. É realmente um inferno. Por isso é que eu digo que quando os jovens gostam de falar que tem que experimentar de tudo, porque ninguém pode viver sem passar e experimentar tudo, eu penso exatamente o contrário. Eu penso que tem coisas que é melhor a gente não começar nem experimentar, porque assim depois não vai ter o problema de ter que largar. No caso da cocaína e do crack, é um inferno quando o indivíduo já se viciou. Eu torço para que ele, em algum momento, peça ajuda, porque aí, sim, existem coisas que a gente pode tentar fazer para o bem dele. Muito obrigado pelo seu telefonema. Eu tenho um e-mail aqui de um ouvinte que não quis ser identificado, que escreveu o seguinte: Dr. Flávio, sou casado há 6 meses e antes do nosso casamento eu e minha mulher tínhamos relações sexuais esporádicas mais intensas. Ela chegava ao orgasmo facilmente, mesmo sem a penetração tão direta. Agora, apesar das preliminares, nossas relações são frustrantes, pois ela pede que eu faça movimentos mais rápidos e fortes, mas com isso, a ejaculação ocorre mais rapidamente. Eu tento fazer as coisas como antes de nos casarmos, ela diz que sente prazer, mas o orgasmo não é mais alcançado como antes. O que fazer? Então, eu acho o seguinte, que agora ela, por qualquer razão, decidiu na cabeça dela que o orgasmo tinha que ser mais do tipo vaginal. Antes de casar, ela não tinha esta preocupação, nem essa exigência dela mesma, então ela tinha o orgasmo com facilidade, provavelmente pela estimulação do clitóris, que é a forma normal e usual de orgasmo feminino. Umas poucas mulheres têm orgasmo vaginal, mas isso não é uma obrigação. E ela agora, a sua esposa, está se sentindo na obrigação de ter o orgasmo desta maneira, fica forçando a barra para que você haja de uma maneira que seja mais distante para ela, só que esta maneira acaba provocando a sua ejaculação, o que trava a possibilidade de sucesso dela. É evidente que existem algumas medicações, por exemplo, antidepressivos, que diminuem a velocidade da sua ejaculação. Mas isso aqui vai ser, se for usado, ou se usar qualquer coisa desse tipo, vai ser sempre com o intuito de levar ela a satisfação dela pelo orgasmo vaginal. Não é assim. O orgasmo feminino, ele é essencialmente clitoriano. E ela tem que voltar a viver a vida sexual de um jeito parecido com o que vivia antes do casamento. Porque agora ela acabou forçando a barra em cima dela mesma na direção de ter uma sexualidade de acordo, sei lá,
talvez com o que aparece sempre nos filmes eróticos, que parece que estão pautando hoje a vida sexual das pessoas. Como estava antes de casar, é o normal das relações e é assim que teria que voltar. Muito bem, temos já mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Denise. Pois não, Denise. Doutor Flávio, primeiramente eu queria dizer que eu sou fã do senhor, viu? Estou aqui em Salvador, na Bahia, e sou muito fã. E eu tenho 26 anos e eu tenho muita dificuldade na área de relacionamento amoroso. Então, assim, eu sempre, desde adolescente, eu nunca fui uma menina muito namoradora e sei que isso não é uma referência, mas eu tenho uma dificuldade, eu sempre me interesso por pessoas que não se interessam por mim, não sou correspondida e isso é uma coisa que tem me atrapalhado. Eu fico pensando nisso com uma certa ansiedade e está me fazendo mal, não estou me sentindo bem. E aqueles que se interessam por você, Denise, te interessam também? Às vezes, na maioria das vezes, não. Quer dizer, e também existem, então, aqueles que se interessam por você? E que eu, por algum motivo... Mas tem também, tem uma turma de gente que se interessa. Tem. Sei. E você, então, não acha muita graça nos que se interessam por você, só acha graça nos que não se interessam por você? É tipo assim, um amor, não sei, platônico, eu não sei. Eu já me apaixonei por amigos meus e nunca fui correspondida e fico vivendo aquela coisa ali, mas... Assim, desse tipo, entendeu? Sei, entendi, sim. Ô, Denise, mas isso na realidade é o seguinte, não é que você, então, não tenha pretendentes ou que você é uma moça que não tem seu fã-clube, nem nada disso. O que é que você é uma... Você está com o rádio ligado aí atrás, é isso? Estou. Então, dá uma baixadinha nele, porque eu estou ouvindo... Eu estou ouvindo eu aí. Tá. Então, não é o fato de você estar, vamos dizer, sendo pouco atraente ou despertando pouco interesse. É que você parece que está sempre na contramão, né? Quer dizer, você se interessa por quem não se interessa por você e não se interessa por aqueles que têm interesse. Exato. Então, na realidade eu acho que isso aqui significa que você ainda não está pronto e não está muito afim de nada em termos sentimentais. Quer dizer, você só quer sonhar com o amor. Quer dizer, se apaixonar por um amigo que não tem interesse por você, significa uma vontade de viver o amor só no pensamento, só em fantasia. Pode ficar frustrada, pode ficar triste, pode ficar magoada, mas na realidade você não quer que seja diferente, porque senão você escolhia entre aqueles que se interessam por você, algum que pareça a você um cara educado, legal, boa pessoa, né, carinhoso, interessante, e entre esses que se interessam por você, que você deveria saber ou escolher qual o que possa ser um parceiro para você. Porque se você quiser sempre aquele que não quer saber de você, evidentemente você fica numa situação complicada, porque você vai se interessar por alguém primeiro, sem saber se essa pessoa tem ou não interesse por você. É perigoso e provavelmente é o caminho certo para você entrar no esquema de viver mais amores em fantasia do que qualquer outra coisa. Então, cuidado com essa história, porque eu acho que você não está pronta ainda não. Você que tem que amadurecer mais emocionalmente para poder transformar os seus sonhos românticos em realidade. Por enquanto você só está numa fase ainda meio juvenil de querer sonhar com amor e não vivê-lo. Muito obrigado pela sua participação. E tem aqui um e-mail do William, que diz o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 23 anos, minha namorada tem 19 e estamos juntos há mais de 5. Ela é bonita, inteligente, mas é do tipo que se apaixona facilmente por outras pessoas. Já fui traído várias vezes e em todas as ocasiões ela me pediu muitas desculpas e quis uma reconciliação. Não quero perdê-la, porém não posso manter um problema assim na minha vida. O que faço? Ô William, você não quer perdê-la, mas se não quer perdê-la e nem quer manter um problema assim na sua vida, você está numa situação complicada, porque até o momento não há nada que nos faça supor que ela vai mudar, não é? Ou seja, ela tem essa característica de ser talvez um pouco sedutora, não é? Que gosta de provocar e atrair outros rapazes e depois ela mesma se encanta por esses personagens. Você fica numa condição ruim e o fato dela pedir desculpas não quer absolutamente dizer nada em relação ao futuro. De modo que eu penso que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque
tudo leva a crer que você, se não se afastar desta moça, vai ter que viver esse problema outras vezes e ao longo da sua vida toda. Por isso que nessa idade, e aos 23 anos, ela com 19, já foram várias vezes em que ela traiu, eu acho que você não deve subestimar os fatos que já aconteceram, porque a gente sempre tem que imaginar um pouco o futuro a partir daquilo que a gente já viveu até o presente. Não há o que você possa fazer com ela, porque ela é dona do nariz dela e ela tem o direito e o dever de cuidar do seu próprio comportamento. Você não pode ser nem um guardião da honestidade dela e nem viver correndo atrás disso. Então, ou ela passa a ter um comportamento bastante mais consistente, isso vai depender também dela sentir que você não é tão tolerante para as puladas de cerca dela, porque a sua tolerância reforça a pior parte da alma dela. Você tem que ser talvez um pouco mais duro, mais firme e mais categórico. Ou seja, ou vai entrar nos eixos ou vai terminar para valer. Porque essa coisa de você aceitar as desculpas e a reconciliação, você estimula a pior parte da alma dela. Toma cuidado com isso, porque parece que você está sendo muito bonzinho e na verdade você está fazendo um mal. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte pelo telefone. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Oi, meu nome é Edilberto. Edilberto, pois não. Ô, doutor, é o seguinte, eu tenho um problema, eu tenho um problema no meu casamento, é o seguinte, eu amo a minha mulher e eu sinto que ela me ama também, só que aquela desconfiança, ela acha que eu não gosto mais dela e acaba a gente discutindo muito, e ela tem um gênio muito forte. O que acontece? A gente discute, às vezes ela fala um monte de coisa que me magoa muito, mas se eu retrucar, com certeza a situação vai ficar pior. Hoje eu consigo, eu consigo ficar calado e sofro muito isso sem discutir, senão a situação fica terrível. E nós temos uma filha de 4 anos e eu jamais quero afetar esse nosso relacionamento com relação à minha filha, entendeu? Sim, mas você está casado há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos. Quantos anos você tem, Gilberto? 43. E a sua mulher? 40. Sei. E ela sempre teve esse gênio assim explosivo desde o namoro? Oh, não, ela não teve. Hoje ela se sente mais assim, por quê? Porque eu trabalho muito, eu entrei numa dívida, eu pago o carro, eu sou taxista, estou pagando apartamento, então eu puxo uns horários, eu faço uns horários muito puxados e ela acaba ficando muito dentro de casa. Entendeu? E ela acaba achando que isso... Como se você estivesse na rua se divertindo, é isso, Gilberto? Isso, ela olha mais esse lado aí, que ela vive dentro de casa e eu vivo sempre na rua com pessoas diferentes. Então, e você leva um vidão e ela está lá em casa trancada, é isso? Então aí ela tem o direito de desancar em cima de você? Porque é aquela tal história. Eu, às vezes, por exemplo, quando eu erro, eu peço desculpa, mas hoje ela tem um gênio muito forte que está acontecendo, que além disso, ela tem uma opinião muito forte. Se for por ela, ela fica 3, 4 dias sem a gente conversar, entendeu? E eu fico pedindo desculpa e ela não me desculpa. E hoje eu olho muito assim, porque antes as pessoas tinham até inveja da gente, porque imaginava o relacionamento da gente era muito bem. Mas, sabe, tá virando uma rotina e eu tô muito preocupado que eu não quero acabar meu casamento. Sim, mas, Gilberto, eu vou te dar um conselhozinho. Você não deve acabar mesmo o seu casamento, mas também não deve pedir desculpa por coisa que você não fez, porque ficar abaixando a cabeça funciona muito mal nessas coisas. Quer dizer, às vezes o momento vamos dizer, de resolver o casamento é um momento muito próximo daquele em que o casamento pode até vir a terminar. Ou seja, você talvez vai ter que em algum momento bater mais forte em cima da sua mulher. Você fica não querendo encrenca, não querendo criar caso, porque vai ter briga, mas na realidade é a briga feia do mesmo jeito, você acaba aguentando um monte de desaforo, fica magoado, e isso não está ajudando ela a mudar nada. Ao contrário, parece que ela está cada vez mais brava e cada vez mais agressiva e cada vez mais malcriada, né? Isso faz sentido o que o senhor falou, porque uma vez eu fiquei muito nervoso e falei que quando eu terminasse minha situação melhorasse, eu ia sair de casa, eu ia deixar o apartamento para ela
ia manter ela e minha filha em casa e que eu ia quitar o apartamento e ia arrumar um lugar para mim. E isso ela ficou muito triste, passou uns 3, 4 dias sem a gente quase se conversar, e ela perguntou se eu ia vender o apartamento. Eu falei, jamais, que o apartamento é de vocês. Então, também isso eu não falaria. O apartamento não é de vocês, nada, é de todo mundo. Como é que é isso? Então, mas ela fala, não quero, e melhorou muito, mas vira e mexe, volta isso de novo. Mas eu acho o seguinte, se você tem que ser maduro, e você não tem que falar que vai separar, não. Próxima vez que ela encrencar desse jeito, fecha você a cara, fica você de mal com ela. Se ela fica 3, 4 dias, você fica 10 dias de mal, e dá para ela um sinal de que realmente a sua paciência está terminando e que você vai cair fora. E mais, se cair fora, não é para dar tudo para ela, não. Você divide, porque a lei diz que é metade para cada um. Então ela tem que perceber o seguinte, que ou ela passa a se comportar direito e a te tratar com educação e carinho, ou ela vai perder muitas vantagens. Você fica preocupado com ela, preocupado com o bem-estar da menina, preocupado com todo mundo, e ela, pelo jeito, não está muito preocupada com o seu bem-estar. E a gente tem que se preocupar com quem se preocupa com a gente também. Acho que você está precisando agir de uma maneira mais firme, porque eu acho que ao agir da maneira mais firme, você vai ajudar ela a melhorar. Você vai ajudar ela a perceber que ela não pode folgar desse jeito e que ela, se quiser ter, vamos dizer, um relacionamento e um casamento que vai durar bastante, ela vai ter que controlar e conter um pouquinho os impulsos agressivos e os estouros dela. Então, eu acho que se você for mais firme, você, ajuda a sua filha e ajuda ela também a amadurecer. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É Rogério Gicovati, tudo pois bem? Não. Gicovati, a minha pergunta tem assim, um cunho, primeiro, no programa e também afeta um pouco o lado sexual. Eu tenho um problema com a minha esposa relativo a um problema financeiro que nós temos na família. Já há mais ou menos 3 anos a gente vem atravessando uma problemática, né? Vocês estão casados há quanto tempo? Na verdade, nós temos uma união estável já há 8 anos. 8 anos? Isso, não temos filhos juntos, ela tem um filho do casamento dela e eu do meu. Mas vivemos muito bem, procuramos viver bem, procuramos, né, tá sempre agir positivamente um com o outro. Sim. A questão é que os problemas afetam ela de uma forma sempre, né, preocupações, excesso de coisas, ao passo que ela trabalha e chega em casa e já entra naquela questão do sofá, televisão, novela, e normalmente dorme muito cedo. E a questão sexual tem ficado fraca, o que no começo era muito ativa. Né? Eu não consigo estar despertando. Eu consigo encarar as questões, os problemas financeiros, né? E consigo ter Esses problemas financeiros, Rogério, me esclarece um pouco mais. Eles afetam o dia a dia de vocês também? Sim, eles são bastante graves. É o que eu estou falando para você. Eu consigo ficar, não bem, mas eu consigo ainda ter um astral condizente. Eu consigo manter o meu astral, trabalhar até essa força. Eu trabalho muito mais do que ela e canso muito menos do que ela. Entendeu? A minha pergunta é, existe assim alguma forma, alguma abordagem melhor para tratar essa questão? Porque hoje nós chegamos a ficar quase 2 meses sem ter uma relação sexual, sem que isso afete o nosso amor. Entendeu? Eu tenho muito medo dessas questões. Eu nunca procurei nada fora do meu relacionamento. Nunca quis questão nenhuma. Cada vez que essa questão surge, eu a coloco de lado, não é? Porque eu sei qual é a motivação que está levando ela a agir dessa forma, porém isso começa a me afetar. Afetar por falta de relações sexuais ou por preocupação que isso vai criar um clima de menor intimidade no casal? Não, imagina uma coisa, como eu não quero chegar ao ponto da cobrança. Olha, você está esquecendo de mim. Então, mas eu acho que não é o caso da cobrança, mas é o caso de deixar um pouco mais claro os seus anseios, né, nesta área. Não como cobrança, porque avisar só, né, que existe uma certa insatisfação. Apesar de que o Rogério, na verdade, a gente não pode tomar a gente como referência. Você tem a capacidade de, talvez, de levar com mais leveza essa fase mais difícil, e talvez a sua esposa não tenha essa competência, né? Ela, talvez, para ela,
ela sinta como mais pesado, como mais difícil de levar, como mais deprimente o astral em função do comportamento dela, do comportamento financeiro do casal. Quer dizer, talvez para ela pese mais do que para você. Eu acho que cada caso é um caso e você tem que avisar ela que a situação para você está desagradável, apesar de que tem que compreender também que ela pode estar meio deprimida e é que essa coisa mesmo de dormir cedo, ficar no sofá, etc., é um sinal de que ela não está numa fase boa e talvez além dela compreender a sua situação, você também deveria compreender a dela. Talvez falte ainda um pouco mais de conversa, porque existe uma diferença entre vocês aí e é preciso que essa diferença não se transforme em fator de desgaste, de tensão e comprometedor de uma boa relação, como você diz. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Pedro. Pedro, pois não. Sou de Covate, é porque eu tenho um relacionamento com uma pessoa. Não, na verdade nós estamos casados já há 2 anos. Quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 29 anos. Sim. E eu tive um outro casamento antes desse, entendeu? Sendo que eu e essa outra esposa, nós gostávamos muito. E eu me separei dela, sendo que nós continuamos mantendo relacionamento. E isso afetou muito esse meu casamento. Eu sei que é uma coisa super errada, entendeu? Mas sendo que o amor que eu sentia por ela e que ela sentia por mim era muito mais forte. E eu, para tentar manter meu outro casamento, fui continuando e me enrolei muito. Não entendi. O mais forte era o primeiro? É. Ainda pesa na sua cabeça o primeiro? Pesa. Sei. Sendo que eu não tenho forças para... Não sei como te explicar. De terminar o outro, entendeu? Porque mas o nós outro, vivemos muito bem. Espera um pouquinho. O anterior ainda existe alguma coisa ou só no seu pensamento? Não existe ainda, nós nos encontramos. Ah, então quer dizer que agora você namora a sua ex-mulher e... Totalmente errado. Não, eu não estou querendo discutir se é certo ou errado. Estou dizendo, você namora a sua ex-mulher e está casado com uma mulher que você diz que é uma boa mulher, mas que, na verdade, você gosta mais da ex-mulher. Por que você separou da ex-mulher, Pedro? É porque nós tínhamos muito conflito, entendeu? Por quê? Era briga. Quem era mais briguento, você ou ela? Era ela. E você? Pode falar, desculpa. Pode falar mais? Mas a culpa era um pouquinho minha, entendeu? Por quê? Porque na época nós vivíamos 4 anos juntos. Eu era meio boêmio, entendeu? Sim, quer dizer, ela ficava brava, mas o folgado era você? Isso. E você, com esse segundo casamento, você é menos folgado? Me consertei da água pro vinho. Da água pro vinho, só que ficou com o rabo no relacionamento anterior. Exatamente. Desde o começo? Ou Desde o começo. Não, desde o começo. No momento algum nós perdemos contato. Sei. E a sua ex-mulher também gosta dessa situação? Não, ela não gosta não, entendeu? Mas... Ela gostaria de voltar a viver com você? Muito. Entendeu? Muito. Ah, você que está dividido, então, é isso? Dividido porque eu tô com uma outra pessoa, entendeu? E era uma pessoa super bacana, mas sendo que eu não tenho coragem de... Mas, Pedro, se você tivesse que falar assim, não com o coração, com a cabeça, no caráter, qual é melhor? A sua ex-mulher ou a sua atual mulher? De relacionamento é a atual, mas pelo que eu sinto de amor é pela outra. Sei. Então, veja, você está realmente numa situação complicada, porque essas coisas de ficar com lembranças dos antigos relacionamentos quando já está num novo, aliás, parece um outro ouvinte que manda e-mail toda semana para mim, o Roberto, já inclusive aproveitar para dizer para o Roberto que eu já respondi o e-mail dele nesses boletins diários, então ele espera acompanhando toda noite e em um desses momentos vai aparecer o e-mail dele, que é parecido com o seu. Tem um relacionamento atual e tem uma lembrança do antigo, mais forte até do que o atual. No seu caso não é só lembrança, você tem convívio mesmo com essa ex-mulher. Você está dividido numa situação difícil da gente falar alguma coisa, não é? Porque parece que a grande mudança aconteceu mesmo com você, que ganhou um pouco mais de juízo, talvez da outra vez, você agora tem 29 anos, você era muito moleque, talvez tinha uma boa mulher na primeira, só que um pouco mais rebelde, um pouco mais
vamos dizer, de gênio um pouco mais difícil do que a segunda. E você hoje vive muito bem com a segunda, mas o coração ficou mais preso na primeira. Eu não saberia dizer o que você deve fazer. Só acho que você tem que decidir alguma coisa, porque definitivamente não vai dar para viver nessa situação a vida toda. Se você um palpite só, e é só um palpite, eu acho que a decisão devia ser feita em relação àquela parceria que você acha que vai ter mais longa vida, vai durar mais tempo, que tem mais chance de ser uma relação estável, aconchegante e serena. A impressão que me dá é que este segundo relacionamento. Mas você é que é dono da sua cabeça e dos seus sentimentos, você é que vai poder saber. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos agora um e-mail da Fabiane, que escreveu o seguinte: Dr. Gicovar, tenho 26 anos e o meu noivado está acabando por causa de uma bobagem. Sempre tive como certo que o homem é quem paga as contas em restaurantes, bares ou qualquer lugar onde haja um encontro a dois. No início do nosso namoro, ele sempre pagava tudo. Depois eu comecei a me oferecer para dividir os gastos e, curiosamente, ele aceitou. Vi nessa atitude uma certa falta de cavalheirismo, pois acredito que ele pagava tudo no início só para me conquistar. Quando parei de me oferecer para pagar as coisas, ele se sentiu explorado. Essa situação tem causado constrangimento, não pelo dinheiro, pois ambos estamos bem financeiramente, mas pela situação embaraçosa que enfrentamos cada vez que o garçom fecha a conta. Quem deve pagar é sempre o homem? Ou é aceitável que a mulher contribua, ou até mesmo pague integralmente a conta? Ô Fabiana, eu acho que você tem que, na realidade, dentro de você mesma, decidir muito seriamente se você é uma moça, um modelo mais tradicional ou de um modelo mais moderno. Quer dizer, tradicionalmente, era o homem que provia. Quer dizer, a ideia não só de pagar as contas durante o namoro, pagar as contas do restaurante ou dos bares, mas depois também a previsão durante o casamento é que o homem ia prover financeiramente a família e a mulher ia cuidar da casa, dos filhos, ia ficar em casa, ia também fazer uma outra parte do serviço. Quer dizer, havia uma divisão de trabalho bastante categórica em que o homem fazia uma parte e a mulher fazia uma outra parte. Mais recentemente, com a independência, especialmente com a independência econômica da mulher, e também com a igualdade no sexo e em todos os outros aspectos da vida, a tendência é uma tendência para ambos dividirem as duas tarefas, ou seja, as mulheres também trabalharem e ganharem dinheiro e os homens dividirem as tarefas domésticas com elas e então há uma partição em funções parecidas. O que não pode é você querer ter a igualdade, as vantagens de um jeito e as vantagens do outro modelo. Então você tem que escolher qual modelo você pertence. Se você é uma mulher moderna, você divide as contas sim, paga metade das contas agora e vai pagar metade das contas na sua casa. Ou então vão fazer um caixa único em que os dois botam todo o dinheiro e todo mundo usa o dinheiro de todo mundo. E aí, evidente que o seu noivo e depois o marido vai ter que também cooperar com as tarefas domésticas, ajudar na criação dos filhos e a cuidar das casas. Se quiser fazer a coisa mais como agrado, quer dizer, o homem paga as contas fora, esses agrados tradicionais masculinos tem que ter uma contrapartida de agrados tradicionais femininos. Então você teria que fazer bolo para ele, fazer jantar sofisticado de vez em quando para ele. Quer dizer, há uma troca de gracinhas a modelo antigo, mas a relação, sendo uma relação moderna, ela é de igual para igual. Então terminar o noivado por causa disso, eu acho que seria um grave erro da sua parte e uma visão um pouco de um feminismo um pouco exaltado e exagerado. Quer dizer, você quer as vantagens dos dois mundos, não é assim. Ou você é uma mulher de antigamente, ou você é uma mulher de hoje em dia. Escolha e seja feliz. No Divã do Gicovar tem produção de Camila Campanerucci, Diego Barros e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo e a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.